Gostaria de convidar você a se colocar de pé para receber o preletor desta noite, pastor Wilson Porte. Pastor, por favor, pastor. Eu não vou fazer a apresentação dele, que ele mesmo vai fazer muito melhor do que eu, mas que eu e você nesta noite possamos estar atentos à voz do Espírito Santo que vai ser falada nesta noite através da vida do nosso irmão Wilson. Eu gostaria que você estendesse a sua mão para cá. Vou convidar o pastor Otávio para estar orando pela vida do pastor Wilson, por favor. Deus bendito, nós queremos mais uma vez rogar as tuas bênçãos sobre a vida do teu servo. Assim como oramos para que ele chegasse bem, pedimos que a inspiração do Senhor possa ser derramada mais e mais sobre ele, e que nesta noite nossos corações sejam esta terra fértil, boa, onde a palavra será semeada, e o Senhor certamente vai nos permitir sair daqui com a palavra enriquecendo o nosso coração. Se é sobre ele, abençoa-o, fala através dele, nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, podem se assentar. Boa noite, graça e paz. Que alegria estar aqui. Eu quero agradecer aos irmãos da organização desse congresso por terem lembrado do meu nome e terem me convidado para estar aqui. Que honra, que honra. Uma alegria muito grande. E ele pediu para que eu me apresentasse. Meu nome é Wilson. Eu sou pastor da Igreja Batista Liberdade, na cidade de Araraquara, interior de São Paulo. Lá onde a entrada da igreja se chama porta. Aqui é diferente, né? Aqui é um pouquinho diferente. Então você vai me ouvir arrastando o R de uma maneira esquisita para você, mas belíssima para mim, ao longo de toda a mensagem. E sou pastor há 13 anos, à frente dessa comunidade. Sou casado com a Rosana, sou pai de um menino de 13 e uma menina de 10 anos. E sou professor também de teologia, no seminário Martin Butzer, em alguns outros seminários. E enfim, Deus tem me dado a graça de estudar, escrever alguns livros. Como o irmão disse, eu tenho alguns livros escritos que estão aí fora à disposição de vocês. E eu gostaria de falar rapidamente um pouquinho sobre eles, num breve momento literário. Eu vou começar desse daqui que está já logo na minha cara. Visão cristã sobre a Bíblia. A VINAC, que tem realizado um congresso anual no Nordeste, talvez um dos maiores congressos latino-americanos, alguns vão dizer que é um dos maiores do mundo. Cerca de 100 mil pessoas passam pelo congresso todo ano, e é sempre no período do carnaval, e na plenária cerca de 12 a 13 mil pessoas assistindo às pregações. E no ano passado eles lançaram, eu acho que de 4 pregadores, e eu fui um deles. E eu escrevi sobre a história da Bíblia. É o livro menorzinho, esse daqui, se chama Visão Cristã sobre a Bíblia. E nele eu falo um pouquinho sobre como a Bíblia chegou até nós, como os 66 livros das Escrituras foram unidos e chegaram até as nossas mãos. E falo também, e esse é o tema principal, sobre aquilo que eu chamo da história mais triste do cristianismo, que é quando a igreja perseguiu a igreja por causa da Bíblia. Vocês sabem que milhares, literalmente, de irmãos nossos foram mortos por causa da palavra de Deus. Especialmente no período em que a palavra de Deus estava distante do povo e alguns quiseram traduzi-la para colocá-la na mão do povo e foram mortos por causa disso. E eu conto um pouco sobre isso nesse livro também, sobre como a Bíblia chega até as nossas mãos com manchas de sangue. E falo um pouco também sobre revelação e visão, os sonhos, essas coisas, e sobre como uma má compreensão sobre esses temas às vezes nos afastam das Escrituras. Um outro livro que Deus me deu a graça de escrever, esse se chama Um Pregador da Graça. Essa é uma biografia, na verdade. Eu conto a história de um pastor inglês puritano, batista do século 17, chamado Benjamin Kitt, e como as doutrinas da graça eram, o coração ao redor do qual o ministério, a vida e a família desse homem que Deus muito usou no século 17, eram usadas nessas doutrinas da graça. Então aqui eu conto um pouquinho sobre essas doutrinas da graça e sobre como Deus usou a vida desse seu servo de um modo tão precioso naquele tempo.
A editora Concílio publicou esse livro, Um Guia para a Nova Vida. Esse Um Guia para a Nova Vida é um guia de discipulado, na verdade. São doutrinas básicas para o discipulado cristão. Eu escrevi para a igreja local, para a minha igreja, a igreja que eu sou pastor, na verdade a igreja de Jesus, né? A igreja em que eu sou pastor, e a editora Concílio depois publicou esse material, e hoje ele tem sido muito usado em vários lugares como um guia para discipulado. E muita gente tem comprado também para pais discipularem seus filhos, amigos, colegas de trabalho, enfim, igrejas mesmo. Aqui eu trato das principais doutrinas, daquelas que são as doutrinas centrais da fé cristã. E como essas doutrinas, seguindo a ordem de Jesus, de nós ensinarmos aos outros aquilo que dele recebemos, para com isso fazermos discípulos em todos os povos, como é que nós podemos fazer isso? Instruindo pessoas a caminharem nessa nova vida cristã. Então, de um modo bastante didático, com perguntas no final, motivos para a gente pensar e orar para o próximo encontro, é um guia para discipulado de fato, bastante prático para você que quer discipular alguém. Unidos pela Cruz foi o último livro que eu escrevi, foi publicado pela editora Vida Nova, e em Unidos pela Cruz é uma mensagem de Efésios para a igreja de hoje. Na verdade, essa é uma série, com vários, como se fossem comentários bíblicos, que são exposições dos livros da Bíblia. E até então o reverendo Augusto Nicodemos é quem estava publicando nessa série, e ele publicou em Malaquias, em Gálatas, Colossenses, eu não lembro mais quais outros livros agora. E eles acabaram me incluindo nessa série também, e eu escrevi a mensagem de Efésios para a igreja de hoje. Aqui eu falo um pouco sobre a unidade da igreja. A gente vive numa época em que as pessoas glorificam os debates, a desunião, os embates públicos, muitas vezes por coisas bobas e pequenas, sendo que o povo da cruz, povo de Deus, que foi chamado pela mensagem da cruz, que a gente canta dizendo que ama a mensagem da cruz, até morrer nós a vamos proclamar. Muitas vezes o que se encontra na boca do povo de Deus não é a mensagem da cruz, mas é ficar discutindo e perdendo tempo com assuntos que não levam para lugar nenhum. E aquilo que deveria nos unir, na verdade, é o que mais nos divide. Aqui eu não estou querendo dizer que não deveriam haver denominações diferentes, porque eu acho até isso saudável. Mas o ponto é que muitas vezes nós temos deixado com que outras coisas tomem o lugar do Evangelho nas nossas vidas. E por causa disso a gente acaba se afastando e entrando em discussões e temas tão inúteis. E aquelas doutrinas centrais ligadas ao Evangelho, a mensagem da cruz, que faz de nós o povo da cruz, ficam de lado. E a igreja, que é a cidade edificada sobre um monte, aquela que lá em Mateus capítulo 5, Jesus falou que brilharia, lembra desse termo? A igreja, vocês são a cidade sobre um monte, vocês viveriam ao redor de outros povos e cidades nas trevas, que cercariam vocês, mas a luz nessa cidade pouco a pouco tem que ser apagada, e aquela que deveria iluminar e brilhar, mostrando ao mundo a diferença da cruz, tem perdido a sua luz, por conta de coisas que não levam para lugar nenhum. Aqui eu falo um pouco, portanto, sobre a unidade e o valor que nós deveríamos dar à mensagem da cruz e à unidade em Deus, a unidade cristã. E vários outros temas também, não é? É uma exposição de Efésios. Se você quiser estudar Efésios, conhecer um pouquinho melhor Efésios, esse livro trata disso. Bem, e por fim, em último lugar, foi o primeiro livro que eu escrevi. Esse foi publicado pela editora Fiel, se chama Depressão e Graça. E nesse livro eu falo sobre o cuidado de Deus diante do sofrimento dos seus servos. A Bíblia fala muito sobre pessoas em profundo sofrimento, em angústias de morte, pessoas em desespero e que não poucas vezes pensaram em tirar a própria vida, pessoas que tiraram a própria vida, pessoas que pediram para Deus tirar a vida delas, pessoas que passando pelo vale da sombra da morte, conheceram o cuidado e o consolo de Deus nessas horas de maior angústia e sofrimento. E aqui, na parte inicial do livro, eu falo um pouquinho sobre o que é depressão, um tema que é quase que um tabu no meio do povo de Deus, muito mal compreendido, e por causa disso muita gente tem sofrido, por causa desse desconhecimento do tema, mas 90% do livro, depois de falar um pouquinho sobre a depressão em si, eu conto sobre como Deus cuidou dos seus servos em grande sofrimento, e como Ele nos ensina a cuidarmos uns dos outros também. Então esse é o livro Depressão e Graça, e enfim, tanto para pessoas que têm lutado com esse sofrimento, com depressão e com outros problemas e angústias da vida, como
para pessoas que têm vivido com outras pessoas que lutam com isso, que passam por esse problema. Esse material está à disposição de vocês e, enfim. Eu gostaria de orar mais uma vez, irmãos, antes de irmos à palavra de Deus. Se você quiser já deixar a sua Bíblia aberta no Evangelho de Marcos, no capítulo 7, é ali que eu gostaria de trazer a palavra de Deus aos irmãos hoje à noite. Ó Deus, muito obrigado por estar aqui com meus irmãos, minhas irmãs. Eu te agradeço, Pai, pelo Espírito Santo do Senhor, que um dia abriu os nossos olhos e os nossos corações para que a gente pudesse te conhecer. Eu te agradeço porque esse Espírito tem transformado as nossas vidas e tem nos apontado para a cruz do Salvador. Tem feito com que nós conheçamos a face do Pai revelada na face do Filho na cruz do Calvário. Obrigado porque o Senhor tem nos transformado, tem nos ensinado. E obrigado porque hoje à noite podemos expor diante do nosso coração a Tua palavra mais uma vez. Que o Senhor fale conosco para a Tua honra e para a Tua glória, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Evangelho segundo Marcos, capítulo 7. Eu gostaria de ler dos versos 24 a 37. O tema, irmãos, que eu quero trazer a essa mensagem é surpreendidos pela misericórdia. Há um tempo atrás eu fiz a exposição do Evangelho de Marcos, na igreja em que eu sou pastor, e o objetivo foi contar a história de Jesus de Nazaré. E eu escolhi Marcos porque Marcos é direto, ele é objetivo. Os outros evangelhos são muito especiais e cada um dos evangelistas tem um foco especial. Cada um deles tem um público especial. Mas Marcos, e a gente sabe hoje pelo estudo desse livro e também pela própria história da igreja, orientado e guiado pelo apóstolo Pedro, foi muito direto na exposição da sua mensagem. Nós não vemos, por exemplo, muitos detalhes quanto ao nascimento de Jesus. Nós não temos absolutamente nada sobre a genealogia de Jesus. No primeiro capítulo e no segundo capítulo, Jesus ele já nasceu e já está curando, já está expulsando demônios. Logo no primeiro capítulo ele já tem discípulos, já tem apóstolos. Ele é direto, ele é reto, ele é objetivo. E o objetivo de Marcos é mostrar Jesus de Nazaré. E essa expressão Jesus de Nazaré é uma opção também que Marcos fez nesse evangelho, querendo mostrar que aquele jovem que cresceu em Nazaré, que era conhecido naquela região, em várias ocasiões nesse evangelho, o evangelho de Marcos, ele narra a história de outros que dizem, mas não é esse daí, aquele que é filho da Maria e do José, não é o pai dele o carpinteiro? A gente não ouviu falar de sua mãe, dos seus irmãos, das suas irmãs? Quase que eles dizem, não é aquele que mora na rua 7, lá depois daquela curva, na casa de número 5? Não é aquele que fez a mesa e o guarda-roupa da... Eles dão detalhes sobre um homem, e ele faz questão de mostrar Jesus como alguém que esteve no meio do povo, que conhecia as pessoas e que era conhecido por elas, e que queria ter intimidade com elas. Se a nossa ideia aqui é refletir um pouco sobre intimidade com Deus, eu não tenho dúvidas de que o Evangelho de Marcos é um evangelho que nos convida a olhar para Jesus nessa intimidade. E para mim, gente, essa passagem que leremos agora é uma dessas nas quais nós percebemos o Senhor Jesus, ainda que a seu modo, à sua maneira, querendo forçar uma situação. A gente vai ver, vocês vão se lembrar, vocês conhecem a história. Mas ele demonstra claramente com essa situação o quanto ele deseja nos chamar para mais perto de si. Aqui o Senhor Jesus, ele não está onde começou o seu ministério, ali na região do Mar da Galileia, ou na região imediata, Cafarnaum, enfim, Betsaida, e toda aquela região, Gadara, aquela região no entorno do Mar da Galileia, onde ele começou, especialmente Cafarnaum. Ele está mais ao norte. Alguns vão dizer que ele está na região mais distante onde um dia ele pisou. Tenta imaginar o lugar mais longe da sua casa que um dia você já foi. Aqui seria o lugar onde mais longe talvez um dia Jesus de Nazaré, em carne e sangue, um dia foi. Aqui ele estava na região dos gentios já. Ele não estava mais na região onde os israelitas viviam, onde os judeus viviam. Ele estava no meio de pessoas que não eram nem judeus. Não foi a única vez em que ele fez isso. Uma outra é aquela quando ele está no meio de um povo e ele expulsa demônios e esses entram
em manadas de porcos, porque ali pessoas cuidavam de porcos, lembra da passagem? Quem em Israel cuidava de porcos? Ninguém. O porco era um animal imundo, eles não tinham porcos, eles rejeitavam inclusive quem cuidava de porcos, porque Jesus estava numa região estrangeira, embora que imediata ali aquela população de Nazaré, da Galileia, etc. Agora ele está mais ao norte ainda, na região Ciro-Fenícia, onde ele se encontra com pessoas, mas principalmente com uma mulher conhecida como a mulher Ciro-Fenícia. Nós não temos muito a ideia de seu nome, mas uma mulher que resumiu em poucas palavras a expressão de maior desejo de intimidade que um ser humano jamais pôde descrever em seu coração com relação a Deus. Mais uma vez, no texto, Jesus demonstra como seu ministério era dinâmico, e o tempo todo andando, o tempo todo levando. Começando, portanto, no verso 24, nós lemos assim, Marcos 7, 24. Levantando-se, partiu dali para as terras de Tiro e Sidom. Veja, já é fora de tudo, não é? Fora de Israel, longe de tudo. Tiro e Sidom. Tendo entrado numa casa, queria que ninguém o soubesse. No entanto, não pôde ocultar-se. Jesus, ele chega em Tiro. A gente vai ler aos poucos, e à medida que eu for lendo, eu vou expondo diante de vocês o texto bíblico. Jesus, ele estava cansado. Ele chegou em Tiro, região mais ao norte. Cidade de Tiro, já estrangeira a Israel, e cujos reis, no passado, haviam feito aliança com os reis de Israel. Os reis de Tiro haviam feito no passado aliança com Davi, por exemplo, com Salomão também, e com outros reis. Mesmo depois de Salomão, mesmo depois que o reino estava dividido, reino do sul, a Judéia, reino do norte, Israel, muitos dos reis do norte fizeram aliança com os reis de Tiro, onde Jesus estava aqui agora, e Sidom, com o objetivo de se proteger. Talvez a história mais famosa é a história daquele que foi o rei mais terrível da história de Israel, que foi o Acabe. O rei Acabe na época do profeta Elias. Tempo de seca, tempo de fome, porque o povo de Israel deu as costas para o Senhor. Nesse tempo, o povo de Israel começou a perder território, começou a se enfraquecer, porque ele deu as costas para Deus. E quem é o povo de Deus sem Deus? Não é nada. Como é que o povo de Israel conquistou a terra de Canaã? Foi pelo braço do Senhor. Como é que o povo de Deus conquista as coisas que conquista? É pelo braço do Senhor. Mas à medida que esse povo deu as costas para o Senhor os deixou à mercê dos seus próprios erros. E aí os povos vizinhos começaram a crescer os olhos, e nesse tempo antigo, cerca de 700 e pouco antes de Jesus nascer, o Acabe foi ao norte, fez aliança com o rei de Tiro e casou com a filha dele. Como é que ela chamava mesmo? A Jezabel. É quando essa mulher, ela desce para Israel, esposa agora do rei de Israel Acabe, e ela traz consigo os seus sacerdotes e os seus deuses, ela mesma uma sacerdotisa, uma feiticeira, uma prostituta e uma assassina. E ela torna Israel um estado idólatra de Baal, a ponto de, na cabeça de Elias, não haver mais profetas em Israel. Deus havia escondido alguns, mas na cabeça dele todos tinham abandonado a aliança, todos os profetas tinham sido mortos ao fio da espada, e todos os altares de Israel haviam sido destruídos aos olhos de Elias. Ele não via mais adoração, somente a devoção a Baal, porque o rei de Israel fez aliança com o rei de Tiro e Sidom. Ou seja, Tiro sempre esteve em contato com Israel. Jesus está lá agora. E enfim, como eu disse para vocês, dessa região vinha alianças, vinha também muito material que provinha as necessidades dos israelitas, como madeira, artesãos, e outras coisas mais, como também a idolatria. Foi de lá que veio o culto a Baal. Agora em Tiro, Jesus entra na casa de alguém, e pelo que a gente acabou de ler, ele quer privacidade, mas como a gente vai ver nos versos seguintes, ele não conseguiu muito isso. Verso 25 agora. Porque uma mulher cuja filhinha estava possessa de espírito imundo, tendo ouvido a respeito dele, veio e prostrou-se-lhe aos pés.
Essa mulher era grega, de origem sírio-fenícia, e rogava-lhe que expulsasse de sua filha o demônio. Ou seja, ela fez um pedido como qualquer outra mãe israelita poderia ter feito, e muitos no passado haviam feito isso. A gente sabe pela Bíblia que muitos chegaram para Jesus pedindo para que ele expulsasse demônios, para que curasse pessoas, para que ressuscitasse seus filhos. Ela veio e imediatamente ela caiu aos pés de Jesus, e esse ato de prostração foi uma revelação da sua humildade, da sua reverência, da sua submissão e também da sua ansiedade. Ela queria estar íntima, ela queria estar perto, ela queria estar aos pés, mas ela também estava ansiosa, desesperada, por causa de alguém que ela amava e que carecia de uma mão sobrenatural, de um olhar sobrenatural, de alguém que pudesse transformar a vida da filha dela para sempre. Jesus já havia atendido tantos pedidos, Jesus poderia atendê-la também. Sua fama havia chegado lá em Tiro. Todo mundo lá em Tiro, um outro reino, todo mundo lá já havia ouvido falar desse homem que expulsava demônios, que ressuscitava mortos. Esse homem diante do qual as pessoas diziam: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é esse que diante de sua palavra os mortos ressuscitam, os cegos voltam a enxergar, os paralíticos se levantam e andam? Quem é esse? No verso 27, nós lemos: mas Jesus lhe disse: deixa primeiro que se fartem os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Que resposta, não é? Você consegue imaginar Jesus respondendo isso para alguém? Parece surpreendente, não é, meus irmãos? Chega uma mulher, se coloca aos pés dele e suplica como tantas outras: expulse o demônio da minha filhinha. E Jesus fala: não, eu não vou tirar comida da boca dos filhos para lançar para os cachorrinhos, para as cachorrinhas. Se fosse hoje, como é que alguém olharia para uma situação como essa? Olharia com: Jesus foi preconceituoso, Jesus foi estúpido, Jesus não teve amor. Em princípio, essa resposta parece cheia de preconceito, cheia de falta de amor, ou cheia de ódio mesmo, porque ele estava falando com uma mulher que era sírio-fenícia, tinha uma história ruim com o povo de Israel. Ali se adorava Astarote, Baal e outros falsos deuses. Mas o que Jesus quis dizer a ela foi simplesmente: numa casa, quando os pais distribuem a comida, primeiro os filhos comem, para só depois os que não são filhos, inclusive os animais, possam vir e comer. Se um pai dá comida primeiro a um cachorrinho de estimação, só para depois alimentar o seu filho, isso deveria ser visto como uma exceção, ou um grande privilégio. A ordem estabelecida por Deus, desde o Antigo Testamento, era que primeiro os judeus seriam abençoados pelo Messias, ouviriam a palavra do Messias, para só depois os gentios tomarem parte na aliança. Mas só o fato de Jesus ter saído para fora das fronteiras de Israel para pregar o Evangelho já era um sinal de que o próprio Deus estava assim oferecendo do pão que desceu do céu para ser alimentado por aqueles que viviam fora das fronteiras de Israel. Mas Jesus aqui, ele está provocando aquela mulher. Ele não quis ser rude com ela, porque ele é Deus e ele sabe onde essa conversa vai terminar. Ele quer tirar mais dela. Sabe aqueles momentos em que o Senhor nos coloca numa espécie de gelo, e a gente espera, a gente ora e Deus não dá, e a gente busca mais, a gente se quebranta mais? Em algumas ocasiões, o nosso coração ainda duro, ainda cheio de vícios e pecados, pede coisas a Deus e Deus não dá. Não porque Ele não nos ama, não porque Ele tem outras prioridades. Deus não te responde na hora que você pede, na hora que você acha a melhor hora, não porque Ele acha que você deve esperar mais um pouquinho, ou porque Ele está ocupado, ou porque você fez alguma coisa errada, ou porque você é menos importante, ou não.
É porque Deus, Ele quer te trazer para mais perto dEle, ou Ele quer te levar para mais longe na tua vida espiritual do que você jamais foi. E se Ele te desse logo na hora que você pediu, talvez Ele nunca tiraria de você e do seu coração aquilo que poderia vir de dentro do seu coração. Há coisas que nós só podemos perceber, só somos capazes de perceber em nossos próprios corações quando na provação. Há coisas que nós só percebemos dentro de nós: força, fé, perseverança. Há coisas que só a maturidade de verdade muitas vezes só brota dentro de nós no meio das lutas, das provas, das tribulações. Por isso Deus muitas vezes diz: não, eu não vou tirar da boca dos filhos para dar para vocês. Não, mas Ele iria dar, Ele sabia que Ele faria. Ele sabia que Ele expulsaria o demônio daquela criança daqui a alguns segundos. Mas Ele queria levar aquela moça para uma intimidade mais funda, mais profunda. Ele queria trazer ela para mais perto dEle. Ele queria arrancar dos lábios dela, do coração dela, aquilo que os outros ouviriam. E que se ele simplesmente dissesse: não, pode ir, tua filha já está curada, Ele não tiraria. Mas dizendo o que Ele disse, Ele foi capaz de ouvir aquilo que nunca em todo Israel Ele foi capaz de ouvir. Embora Deus seja rígido em suas regras, e Ele tenha estabelecido que assim seria, primeiro em Israel, depois entre os gentios e estrangeiros, houve flexibilidade para com alguns gentios em muitos momentos, mesmo no Antigo Testamento. Por outro lado, a gente não pode descartar que Jesus também estava provando a fé dessa mulher, como Ele faz com a gente. O Senhor não prova quem não é capaz de suportar a prova. A gente sabe que se Ele nos prova, é porque Ele sabe que a gente é capaz de passar por aquilo. Como a gente aprendeu lá em 1 Coríntios 10, 13, não veio sobre vós tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá o quê? O livramento, de sorte que a possais suportar. As palavras de Jesus para essa mulher Ciro-fenícia foram duras, foram uma prova para ela. E de uma prova, ou nós saímos aprovados ou reprovados. De uma prova, numa provação, ou nós saímos reprovados ou aprovados, amadurecidos, fortalecidos pelo Senhor. Provas não são fáceis, e a dessa mulher aqui certamente também não foi. Quando Jesus diz em Marcos 7, 27, deixa primeiro que se fartem os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Jesus está garantindo a ela que depois haveria uma bênção aos gentios, mas que não era a hora ainda. Então, diante da provação, essa mulher nos dá uma grande lição. Diante da provação, é quando nós somos chamados a amar mais, a confiar mais, confiar que o amor de Deus é suficiente para nos socorrer, e que mesmo que Ele não chegue agora, na hora que eu tanto quero, a crer que um dia Ele chegará, que uma hora Ele virá. Aquela mulher confiou em Deus e por isso ela recebeu o que ela buscava. Versos 28 e 29 agora. Ela, porém, lhe respondeu: sim, Senhor, mas os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Então lhe disse: por causa desta palavra, podes ir, o demônio já saiu de tua filha. Ou seja, ela confiou que só um pouco do amor de Deus por ela e sua filha já eram suficientes para abençoá-las. Quanta fé envolvida nestas poucas palavras: sim, Senhor. É como se ela dissesse: eu sei que o Senhor é o Pai, Ele é o Filho, mas como se nessa história que Ele contou, é como se ela dissesse: eu sei que o Senhor é o Pai, e que todos esses israelitas para os quais o Senhor veio são seus filhos. Eu sei que eu sou como um cachorrinho que ao redor da mesa desses israelitas ficam querendo aproveitar ou pegar um pouco das migalhas que caem da mesa, mas, por favor, que uma migalha do Senhor
caia sobre mim, sobre a minha casa, sobre a minha filha, porque eu sei que uma migalha da tua parte pode mudar para sempre a minha história. Ela confia, ela quer estar intimamente ligada com o Senhor, ela derrama o seu coração diante do Senhor, e com essas poucas palavras, ela demonstra 3 grandes virtudes cristãs: a fé, a esperança e o amor. A fé em Cristo, cujo amor é maior que a mente humana possa entender. Ela tem fé que o Senhor era capaz de amá-la, capaz de abençoá-la, capaz de dar a ela aquilo que ela veio buscar. Esperança em Cristo, como quem não a desapontaria. Esperança de que ela não voltaria para casa de mãos vazias. Ela tinha fé, ela tinha esperança e também amor por Cristo, como aquele que, mesmo falando a verdade dura, não deixou de falar de um jeito que ela se sentisse amada. É assim que Ele faz com a gente também, quando muitas vezes duramente nos fala aos ouvidos e ao coração, sem deixar de mostrar para nós o seu doce amor. No versículo 30 nós lemos que, voltando ela para casa, achou a menina sobre a cama, pois o demônio a deixara. Ao retornar para casa, ela viu sua filha liberta da opressão demoníaca. Só Jesus poderia curar espiritualmente o lar dela. Só Jesus poderia trazer à sua família, à sua vida, à sua história, e para a história daquela a quem ela tanto amava, transformação, libertação. 2 lições práticas que não nos devem passar despercebidas aqui são as seguintes. Primeira, se os pais de hoje em dia amassem a Jesus e aos seus filhos como essa mulher amou a sua filha, quantas tragédias poderiam ser impedidas e quantas bênçãos resultariam? Isso porque muitas vezes, eu não estou querendo dizer aqui que às vezes tragédias que nós passamos nos nossos lares, nós passamos porque não temos intimidade com Deus, não é isso. Eu conheço várias pessoas que têm intimidade com Deus e muitas vezes passam por situações terríveis, porque por meio daquelas situações o Senhor quis ser glorificado e depois de um tempo as pessoas entendem isso. Mas o que eu estou querendo dizer aqui é o seguinte: muitas vezes coisas que nós pais, nós filhos, nós cristãos passamos, só passamos porque nós não buscamos o Senhor Jesus como essa mulher buscou. Muitas vezes situações continuam a acontecer na nossa vida, situações de opressão, situações de escravidão, situações de medo, situações que nos trazem tristeza e dor, porque a gente não faz o que essa mulher fez. A gente não busca, a gente não confia, a gente não deixa, ela teve que deixar muita coisa para chegar onde ela chegou. Ela não agiu conforme a maioria das pessoas naquela ocasião provavelmente agiram. Ela abriu mão, ela se entregou, porque ela confiou que só em Jesus ela poderia encontrar. Às vezes a gente, por desconfiança, a gente deixa de receber. E sabe como é que a gente prova essa desconfiança? Porque acreditar, todo mundo acredita. Se a gente sair daqui agora e for em qualquer penitenciário, em qualquer bar, ou em qualquer zona de prostituição, e nós perguntarmos para as pessoas ali quantos confiam em Deus, todo mundo vai levantar a mão. Confiança, crer em Deus, até o diabo acredita. Não é isso que a Bíblia diz? Mas o diabo vai até Jesus, ele se entrega, ele se humilha. Irmãos, pode ser que aqui hoje à noite exista muita gente que crê em Jesus, mas não busca, não se entrega. E o fato de não buscar como poderia, como deveria, faz com que essas pessoas continuem experimentando sofrimentos na vida que poderiam já ter cessado, se de todo o seu coração você tivesse buscado intimidade com Deus. Com isso eu não estou dizendo que talvez o seu sofrimento vai passar. O seu sofrimento no que diz respeito a uma doença, ou um problema na sua casa, ou um outro problema de outra natureza, porque o Senhor Jesus disse que no mundo a gente passaria por aflições, perseguições, provações, tribulações. A gente não está livre de tudo isso, mas a gente pode estar livre do medo, a gente pode estar livre da angústia,
A gente pode estar livre daqueles sofrimentos que tiram a nossa noite de sono. A gente pode, mesmo que passando pela tormenta, ter paz no coração. A paz que excede todo entendimento, que o mundo não conhece. Está tudo acontecendo, está o mundo caindo, 1000 ao teu lado, 10.000 do outro, mas você está bem, você está firme. As pessoas olham para você e não entendem de onde vem essa paz, mas você sabe, porque você, tal como um cachorrinho, esteve comendo das migalhas. Você, tal como um cachorrinho, tal como um vermezinho de Jacó. Lembra do Senhor dizendo lá ao profeta Isaías? Nós, como que nada, como trapos imundos, citando mais uma vez o profeta Isaías, não deixamos o Senhor. E é por isso que nas nossas provações nós somos fortes. É por isso que nas lutas nós temos paz. No meio das tentações, das tribulações e das quedas, o nosso coração continua nos apontando para o Senhor, com a certeza de que só nele a gente vai ter força, só nele a gente vai ter paz, só nele a gente vai ser mais do que vencedor sobre tudo aquilo que nos cerca. Sem ele, a gente é como todo mundo. Sem ele a gente fica noites sem dormir. Sem ele a gente arranca os cabelos, para aqueles que têm. Eu não tenho nem como dizer mais que eu vou, porque já caiu tudo. Sem ele a gente é mais um na multidão. Nós somos, como a própria palavra define, medíocres. Mas com ele, nós voltamos para casa e encontramos a paz, a liberdade. E nós dormimos. Irmãos, a vida dessa moça aqui não mudou depois que ela voltou para a casa dela, mas ela dormiu. Porque um pouco só de intimidade aos pés de Jesus fez toda a diferença na vida dela. Segunda lição prática é que se uma mulher gentia usou de modo proveitoso seu pequeno conhecimento de Jesus, o que é exigido daqueles que receberam privilégios muito maiores como nós? Gente, para pensar comigo aqui. Quem é que sabe, quem é que conhece mais de Jesus? Você ou essa mulher aqui? No tempo dela, quanto ela conhecia de Jesus? Pouco ou muito? Quase nada. Ela ouviu falar de um homem de Nazaré, que agora vivia em Cafarnaum, um rabi, um mestre, um rabi, que não tinha onde dormir, que não tinha casa, não tinha nada, mas que pregava, ensinava o reino de Deus entre os homens, e que tinha uns malucos que o seguiam, que deixaram trabalho, deixaram tudo para segui-lo. E agora esse homem curava, ressuscitava, expulsava demônios. Mas quem é esse homem? Ela só sabia o nome dele. Yeshua, ou Yehoshua, como provavelmente era, né? A abreviação, o apelido seria Yeshua. Josué, ou Jesus, como nós o conhecemos. Só sabia o nome. E sabia que ele era um homem revestido de poder, que Deus provavelmente estava com ele, porque nenhum homem é capaz de fazer o que ele faz se Deus não é com ele, como disse a ele o fariseu Nicodemos, lá em João capítulo 3. O que essa mulher sabia de Jesus era tão pouquinho, mas o pouquinho que ela sabia foi suficiente para trazer alívio, paz e libertação para ela. Agora, o quanto você já aprendeu de Jesus? Muito. O quanto já te foi ensinado de Jesus? Muito. Se essa mulher com tão pouco conhecimento, buscando intimidade, recebeu tanto, imagine o quanto você não vai receber de paz, de vida, de força, de graça. Se você fizer bom uso de todo o conhecimento que você já recebeu de Deus sobre Jesus. Sabe qual que é o nosso problema? A gente tem recebido muito e tem feito pouco. A gente tem ouvido muito, mas a gente não tem aplicado isso ao nosso coração. É por isso que muitos irão para o inferno por causa de 40 centímetros. Porque aprenderam e encheram a cabeça com tanta informação. E quando abriam a boca falavam tão bem das coisas de Jesus. Mas tal como Satanás que crê em Jesus, Satanás não acredita em Jesus? A palavra diz que os demônios acreditam e estremecem. Tem muitos cristãos que acreditam e nem estremecem.
Tem muitos cristãos que acreditam e nem têm medo, porque ainda estão cegos, ainda estão perdidos. A quem muito for dado, muito será cobrado. Mas a quem muito se dá, muito pode ser desfrutado. Por isso que ele disse que aqueles que viriam depois, veriam coisas maiores, fariam coisas maiores, experimentariam coisas infinitamente maiores do que todos aqueles que na palavra experimentaram. Porque hoje nós olhamos para trás e conhecemos toda a história, nós sabemos dele, sabemos como isso tudo terminou, quem ele é, o poder de Deus. Mas diante disso nós permanecemos tão distantes, relutantes a buscarmos intimidade com o Senhor. E por causa disso a gente sofre. Você acha que a gente sofre por causa de quê? Quando a gente não tem paz, quando a gente não tem força, quando a gente não tem graça, quando a gente não tem consolo, quando a gente não tem noites tranquilas. Salmo 3, Salmo 4, Davi cercado, Davi perseguido, ele diz: em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu me fazes dormir em segurança. Aí você olha e fala: não, é porque Davi era rei, Davi era rico, Davi era bacana, Davi era lógico que ele podia dormir. Davi não morava onde eu moro. Se Davi morasse no lugar que eu moro, ele nunca falaria esse negócio aqui. Aí quando você lê o Salmo e você vê a história nos livros de Crônicas e 1ª e 2ª Reis, você vê que ele escreveu isso perseguido, acuado, e enfiado dentro de uma caverna, com Saul perseguindo para matá-lo. Ele diz: Senhor, eu me deito e pego no sono, porque eu sei quem está cuidando de mim. Irmãos, nós perdemos a oportunidade de mergulharmos em Deus, de sermos literalmente batizados no Espírito, em Cristo, no Pai, de nadarmos e de estarmos submersos, preenchidos por dentro e por fora dessa presença gloriosa, porque não Ele está distante, mas porque a gente faz mau uso das oportunidades que Ele nos dá. Ele nos dá tantas oportunidades, mas a gente tem desperdiçado tanto. Meus irmãos, como a gente vai ouvir no dia do juízo? Como nós ouviremos? Foi John Piper que escreveu recentemente no Twitter, um pastor americano, não é? Dizendo o seguinte: se para uma coisa o Twitter e o Facebook e o Instagram e o WhatsApp vão servir no dia do juízo final, são o seguinte, porque vai se ver, ele falou: eu acho que Deus vai citar o WhatsApp, o Facebook, para mostrar para muita gente que ninguém tem desculpa para dizer que não teve tempo para orar e para falar com Deus. Você vai ter desculpa? Deus vai usar o WhatsApp. Deus vai te lembrar do Instagram. Deus vai te lembrar do Face. Deus vai te lembrar de tudo aquilo quando você disser: eu não tenho tempo, você não teve tempo? Você não tem vergonha? Como que você vai dizer que você não teve tempo? Que você trabalhava demais? Que você fazia demais? Que era você quem cuidava da sua casa, sozinho da sua família? Você estudava demais? Essa mulher nos mostra claramente de que com muito que nós temos aprendido de Jesus, é suficiente para que nós tenhamos intimidade com Deus e mergulhemos na presença dEle e recebamos muito dela. Na continuação do texto, Jesus continua suas viagens em missão e vai de Tiro para Sidom. Versos 31 e 32. 31. De novo, se retirou das terras de Tiro e foi por Sidom até o mar da Galileia, através do território de Decápolis. Então, lhe trouxeram um surdo e gago, e lhe suplicaram que impusesse as mãos sobre ele. Ciro, ou Sidom, ficava no coração de Decápolis, uma grande região ao norte da Galileia. E algumas pessoas trouxeram esse homem aqui, surdo e gago, para Jesus. O homem possuía uma dupla deficiência física, surdez, e ele tinha uma dificuldade com a fala. Ainda hoje nós conhecemos, temos amigos, muitas vezes nas nossas igrejas, ou nas nossas famílias, pessoas com problemas na audição, problemas na fala também. Em toda parte, pessoas que apenas haviam ouvido falar da bondade desse homem e do poder desse homem, vinham até ele,
e lhe suplicavam que ele estendesse suas mãos. No verso 33 em diante nós lemos que Jesus, tirando-o da multidão, esse surdo e gago à parte, pôs-lhe os dedos nos ouvidos e lhe tocou a língua com a saliva. E depois, erguendo os olhos aos céus, suspirou e disse: Efatá, que quer dizer, abre-te. Abriram-se-lhe os ouvidos, e logo se lhe soltou o empecilho da língua, e falava desembaraçadamente, mas lhes ordenou que a ninguém o dissessem. Contudo, quanto mais recomendava, tanto mais eles o divulgavam. Jesus não é para falar para ninguém, hein? Era como se dissesse, conta para todo mundo. Como é que a gente não vai contar as maravilhas do Senhor? Hoje eu entendo porque Jesus dizia isso. Porque foi justamente por causa do que diziam da sua obra, do seu poder, dos seus milagres, que o crucificaram em Jerusalém, quando lá ele chegou e o povo o aclamou como rei, como Messias, como o Emanuel, o Deus que está conosco. E ele começou a agir, e rapidamente os fariseus, ele já estava ali dentro de Jerusalém, não deu uma semana, em menos de uma semana ele estava morto. Essa é uma das razões pelas quais Jesus, por várias ocasiões, disse: não digam isso, a hora ainda não chegou, vai chegar uma hora que vocês vão contar para todo mundo, mas ainda não. Mas não tinha como. De um modo inusitado, assim como foi lá em Tiro, Jesus cura esse homem agora também. E pelo versículo 32 e 33, a gente sabe que uma multidão acompanhava aquele momento. E Jesus o levou para longe da multidão. Primeira atitude aqui que a gente vê é que Jesus pôs as mãos nos ouvidos desse homem. Ele era surdo, não é? A segunda atitude, Jesus cuspiu provavelmente no próprio dedo dele, ou passou o dedo no lábio dele, na sua saliva, na língua dele, de Jesus. E então ele colocou esse dedo ainda úmido na língua daquele homem. Enfim, os mesmos dedos tocariam os ouvidos e a língua daquele que tinha problemas com a audição e com a fala. E esses mesmos dedos que um dia fizeram Adão e Eva do pó da terra, esses mesmos dedos, essa mesma mão, essa mesma voz, esse mesmo homem, que segundo o Evangelho de João capítulo 1, criou as coisas visíveis e invisíveis, as coisas nos céus e na terra, essa palavra eterna, esse verbo que se fez carne e habita entre nós, agora com a sua palavra que um dia disse: haja luz, e hageu luz, né? E houve luz. Agora ele diz: abre-te, para aqueles ouvidos, eles se abrem, e as suas mãos tocam nos lábios daquele homem, e esse homem começa a falar desembaraçadamente, pelo mesmo poder. A terceira atitude, ele olhou para o céu, só de lá viria a resposta. Possivelmente Jesus fez uma pequena oração nesse momento, e a quarta atitude, Jesus diz: efatá, uma expressão aramaica que significa abre-te. E com uma palavra, Jesus recriou a saúde no homem. Ele imediatamente passou a ouvir e a falar sem nenhum embaraço. E o verso 36 nos apresenta mais uma vez o pedido de Jesus de não divulgar aquilo que poderia antecipar a sua condenação e morte. Naquele momento, o mais importante era o silêncio e a adoração. Irmãos, nessas duas ocasiões, em Tiro e Sidom, no meio da Decápolis, norte de Israel, o que nós encontramos é aquele povo que estava na sombra da morte, na região das trevas. Eles viram uma grande luz. Quando o Senhor Jesus, Ele foi até esses povos, essas pessoas foram surpreendidas pela misericórdia de Deus. Misericórdia significa Deus olhar para a miséria do nosso coração e nos dar aquilo que a gente não merece. E Ele só o faz por causa da sua graça, que é aquilo que Ele nos dá
e que a gente não merece. Vocês sabem a diferença de graça e misericórdia? Lá em Hebreus, o autor diz que nós devemos com ousadia nos aproximar diante do trono de Deus, de onde podemos receber graça e misericórdia em tempo oportuno. Eu costumo dizer, como eu já aprendi dos antigos, que a graça e a misericórdia são como a mão fechada e a mão aberta de Deus. Já ouviram essa expressão? A graça é a mão aberta de Deus, e a misericórdia é a mão fechada. A mão fechada, a misericórdia, porque Ele não nos dá aquilo que a gente merece receber. Ele tem misericórdia de nós. Você já imaginou se Deus te desse o que você merece? O que você merece? Fala para mim. Para pensar na sua vida, nos seus pecados, nas suas mentiras, na sua vida. O que você merece de Deus? Se você tem um pouquinho de juízo na cabeça, você sabe que você merece pior. Mas pela misericórdia, Ele segura isso. Sabe por quê? Porque um dia Ele derramou a ira que Ele tem contra o seu pecado e contra você, Ele derramou no Filho dEle. Quando o Filho dEle esteve naquela cruz, foi o momento quando Ele derramou a ira dEle contra você e contra mim. Porque Deus se ira sim contra os meus pecados. Deus é amor, mas Deus é justiça. E Ele se ofende quando eu quebro a sua lei. Quando eu desvirtuo a sua palavra, quando eu adultero o caminho que deveria viver. E quando eu peco, eu firo o seu coração, eu quebro a sua lei, eu o desonro. E isso traz ira a Deus. Os nossos pecados provocam a ira de Deus, a ira santa e justa de Deus, que Ele diz que derramará sobre a humanidade na eternidade do inferno. Mas por amor, Ele enviou o seu Filho, para que um dia, quando esse estivesse na cruz do Calvário, Ele, o Pai, Ele pudesse derramar a ira dEle contra você e contra mim. Ele pudesse derramar sobre o Filho dEle. Naquele momento, quando Ele tomou sobre si as nossas iniquidades, quando Ele leva sobre si as nossas transgressões, quando Ele pega a nossa condenação, a nossa culpa, e é traspassado pelos nossos pecados, é crucificado em nosso lugar, a ira do Pai é derramada sobre Ele, e Ele recita o Salmo 22:1 para nossa consideração: Deus meu, por quê? O que está fazendo nesse momento? Ele está dizendo: nessa hora, nessa mesma hora, é quando vocês estão aqui na cruz. É quando a ira de Deus está sendo derramada sobre vocês. Porque o Pai e o Espírito não estão com o Filho naquela hora, por causa daquilo que o apóstolo Paulo escreveu posteriormente. Ele se fez pecado em nosso lugar. Ele se fez maldição em nosso lugar. Como está escrito: maldito todo aquele que for ao madeiro. Ele se fez maldição, Ele se fez pecado, Ele tomou sobre si a nossa culpa e os nossos pecados, e a ira de Deus foi derramada sobre Ele, para que hoje Deus tivesse misericórdia de nós. Por isso a misericórdia é a mão fechada de Deus. Deus tem misericórdia de mim, Ele tem. E a graça? A graça é essa mão aberta que te dá o que só o Filho dEle merecia. Só o Filho dEle merece a eternidade, a santidade, a justiça, a filiação. Mas Ele te chama de santo, Ele te chama de filho, de filha, Ele te chama de justo, Ele abençoa a tua vida. E segundo Romanos 8, Ele faz de você co-herdeiro com o Filho. Você merece tudo isso? É lógico que não. Ele te convida à mesa, Ele faz com você uma festa, Ele faz um banquete, porque você se arrependeu dos seus pecados, e tal como a mulher Ciro-fenícia veio à mesa para se alimentar dEle. Nesse exato momento Ele transforma a nossa vida, e nos dá muito mais do que nós procuramos. E a gente volta para casa, quando o buscamos sinceramente, com muito mais do que esperávamos receber. Gente, tudo isso é real. Quando a Bíblia diz que Ele é fiel para nos dar infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos a Ele, pois seja a glória. Irmãos, isso é verdade. A gente não vive porque a gente não busca. A gente não recebe porque a gente não pede.
A gente não ganha porque a gente não está aos pés dele. Porque nos falta intimidade, a porta permanece fechada. Porque nos falta o desejo de buscar, ele continua lá. O problema não é onde ele está, o problema é onde a gente está. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Esse Jesus que abençoou a mulher Ciro-fenícia e esse gago e surdo é o mesmo Jesus que hoje pode encher o nosso coração de paz, a nossa vida de luz, de graça, de esperança, de salvação. A conclusão, meus irmãos, é a seguinte: na conclusão do texto, a gente vê que as pessoas se maravilhavam com Jesus. Entusiasmo, admiração, muitos novos seguidores. Jesus espalhava a vida por onde ele passava. Mais do que cura, mais do que libertação de opressão demoníaca, Jesus sinalizava esperança para as pessoas, amor. A cura não era tudo. Não era tudo. Você sabe, eu também, que muita gente foi curada e foi para o inferno. Você sabe daqueles 10 leprosos que só um voltou para dar glória a Deus e o resto? O resto recebeu o que queria. Eles não queriam Jesus, eles queriam a cura. Irmãos, Jesus é mais do que a cura. Jesus é mais do que a vida, mais do que o mundo, mais do que as bênçãos, mais do que tudo. Ele pode nos dar o mundo, Ele pode nos dar 10 mil mundos. Nada se comparará ao fato de Ele ter dado o Espírito dEle a nós. Quando o seu Espírito foi derramado, Ele disse: quando eu for, eu o enviarei, e por meio dEle estarei com vocês para sempre. Nada se compara à esperança de tê-lo, à graça de viver em intimidade, em amor com Ele. Nada se compara a Ele. Por onde Ele passava, Ele sinalizava a possibilidade da vida das pessoas ser outra. Porque, gente, cura as pessoas podem arrumar por aí. Ainda mais hoje, com tanta medicina, com tanta coisa, às vezes pode acontecer. Com tanta macumba. É isso, pastor? Você sabe disso, tem gente que busca nessas coisas. E você que é crente sabe no que a palavra diz, que o diabo pode curar ou não pode? A Bíblia não fala que o diabo cura? Ele não pode realizar sinais e maravilhas? Ele pode. Mas o diabo não pode dar para você a paz, a esperança, que só Jesus pode dar. Por isso Jesus é mais do que a vida. Jesus é mais do que a bênção. Jesus é mais do que o milagre. Jesus é o milagre. A presença de Jesus é o milagre. A paz e a vida e a comunhão e a intimidade é o milagre que falta a tantos que já experimentaram milagres, mas que ainda perdem noites de sono. É isto que Jesus continua a espalhar ainda hoje por onde Ele passa, aonde Ele chega, no coração de quem Ele se aproxima. Quando Jesus chega à vida de alguém ou à casa de alguém, a esperança e o amor chegam àquele lugar. Tudo isso foi um cumprimento da vinda do amor, conforme a gente lê lá em Isaías 35. Eu quero encerrar lendo esse texto com você. Por favor, abra comigo sua Bíblia no livro do profeta Isaías, no capítulo 35. Os versículos 5 e 6 que nos anunciam a vinda do Filho do amor, do Filho de Deus. Quando o Espírito do Senhor, por meio do profeta Isaías, disse, no livro de Isaías, capítulo 35, versos 5 e 6, então se abrirão os olhos dos cegos, se desimpedirão os ouvidos dos surdos, os coxos saltarão como servos, e a língua dos mudos cantará, pois águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. Irmãos, o diabo pode abrir o olho de um cego também, e pode desimpedir o ouvido de um surdo. Hoje até a medicina pode de repente fazer um coxo andar, ou alguém que nunca ouviu começar a ouvir. Mas só Jesus
pode fazer com que do seu interior brotem rios de água viva. Só Jesus pode fazer com que do ermo, do deserto, do seu e do meu coração, vida brote, e brote para a vida eterna. Com isso eu não estou dizendo que Ele não pode curar. Se Ele quiser, amém. Mas se Ele não quiser, Senhor, glória a Deus. Se Ele quiser me curar e me ressuscitar aqui para os outros verem, amém. Se Ele não quiser, eu quero morrer e que com a minha morte o glorifique. Irmãos, nada testemunha mais ao mundo o poder de Deus do que o seu olhar. Quando as pessoas conversando com você, olhando para você, veem vida em você, veem amor em você, veem alegria em você, veem que do seu interior jorram rios de águas vivas, ribeiros do ermo, águas arrebentando daquele coração que antes era um deserto. Lágrimas, sequidão, pobreza espiritual, vazio na alma. Talvez você ouvindo hoje à noite pense que ainda há um deserto dentro de você, ainda falta esse rio dentro de você, ainda falta esse ribeiro, essas fontes. E deixe-me dizer para você, somente Jesus pode fazer com que do seu coração brote essa vida. Sabe como? Quando você humildemente, como fez a mulher Ciro-fenícia, que no céu talvez a gente vai conhecer o nome dela, porque o foco da história não é ela, mas é aquele que, como mudou a vida dela, pode mudar a sua também, trazendo vida, trazendo alegria. O espanto e a alegria continuam à disposição, porque Jesus continua vivo, e Jesus continua o mesmo. Mas para que a gente receba o que os outros no passado receberam, é necessário que a gente tenha a mesma atitude que essas pessoas no texto que a gente leu tiveram. Que a gente busque a Jesus, que a gente se entregue a Jesus, que a gente queira ter intimidade com Jesus, que a gente ame a Jesus mais do que a gente ama tudo no tempo em que a gente vive. Que o Senhor Jesus, que o Senhor Deus, que o Espírito Santo de Deus nos ajude a assim amá-lo, buscá-lo com todo o nosso coração, a fim de que possamos encontrar o que a nossa alma também tanto precisa. Vamos orar, irmãos? Deus Todo-Poderoso, que no início criou os céus e a terra do nada, Tu és o único que pode também, do nada, fazer brotar vida no nosso coração. Tu és o mesmo ontem, hoje e para sempre. Tu és o mesmo que liberta, Tu és o mesmo que cria, Tu és o mesmo que recria, Tu és o mesmo que cura. Mas acima de tudo que o Senhor é capaz de fazer, Tu és. Tu és. O Senhor é a vida, o Senhor é. E embora o Senhor nos dê tanta coisa, embora o Senhor faça tanta coisa, Senhor, é o Senhor que a gente quer. É estar na Tua presença, é comer desse pão que desceu dos céus, do verdadeiro maná, é beber dessa fonte de água viva, porque nada se compara a Ti, Senhor. O Senhor profetizou por meio de Isaías que um dia viria o Messias, Deus conosco, Emanuel, e Ele faria com que no deserto da nossa alma, ribeiros, fontes de águas vivas brotassem. Senhor, nós pedimos essa noite, cumpra a Tua palavra, Senhor. Humildemente nós estamos aos Teus pés, debaixo da Tua mesa, dizendo: Senhor, cumpra a Tua promessa, aviva a nossa alma, alimenta o nosso coração. Tu és a vida, Tu és a bênção, Tu és mais do que tudo, e nós só queremos a Ti, Senhor, intimidade contigo. Sabemos que pela Tua bondade, o Senhor nos dará muitas coisas, como já tem dado desde antes da nossa conversão. Sabemos dos livramentos, sabemos de todas as bênçãos,
que o Senhor já tem preparado para nós desde antes da fundação do mundo, como diz a tua palavra em Efésios. Mas, Senhor, nós queremos a Ti mais, nós queremos mergulhar mais na Tua presença. Tu conheces as nossas limitações, as nossas fraquezas, Tu nos conheces por dentro e por fora, Tu nos conheces melhor do que nós mesmos. Pela Tua misericórdia, Senhor, e pela Tua graça, transforma-nos para a Tua honra e para a Tua glória, e que o mundo veja em nós o Teu poder, a alegria e a vida que no Teu Filho nós podemos conhecer. No nome santo e precioso de Jesus, nós oramos. Amém.